Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência em nossas reflexões em torno da lei de introdução e hoje vamos falar a respeito do artigo 3º, artigo 4º e artigo 5º da lei de introdução. O artigo 3º da lei de introdução, ele apresenta o princípio da obrigatoriedade das normas jurídicas e reza o artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, no comando do artigo 3º, o legislador deixou uma regra bem clara. Ninguém pode justificar a desobediência de uma norma fundamentando no respectivo desconhecimento. E aqui o raciocínio é muito simples, pessoal. Se isso fosse admitido, se fosse permitido que as pessoas justificassem o descumprimento de uma norma com base na ignorância, no desconhecimento, todas as pessoas fariam isso e o sistema perderia total credibilidade. Então, o comando do artigo 3º, ele tem por finalidade garantir essa eficácia global do sistema. É essa presunção do artigo 3º, é esse mandamento da obrigatoriedade que garante a eficácia global do sistema. Então, a essa construção, a esse raciocínio, parte da doutrina denomina de teoria da necessidade social. É imperioso a vida em comunidade, que as pessoas respeitem as regras, conhecendo ou não o seu teor. Por isso que diz o artigo 3º da lei de introdução, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então essa aqui é uma regra geral, quase absoluta, e vocês verão em alguns ramos do direito pequenas exceções, como por exemplo no direito penal, na lei de contravenção penal. Já o artigo 4º da lei de introdução, ele vai regulamentar a questão da anomia ou lacunas normativas. Então, o que seria basicamente anomia? Ausência de norma, né? Lacuna normativa. Não existe norma regulamentando determinado fato. Então, sempre que o Poder Judiciário se deparar com situações em que existam lacunas normativas, o que o Poder Judiciário deve fazer? A respeito desse tema, nós temos basicamente dois sistemas que trabalham com esse tipo de situação. O primeiro sistema é o sistema suspensivo. Ele não foi adotado pelo nosso ordenamento. No que consistiria o sistema suspensivo? Sempre que o Poder Judiciário se deparar com um litígio para o qual os fatos objeto da lide não encontrem uma norma regulamentadora, o Poder Judiciário suspende o andamento do processo, oficia o Poder Legislativo comunicando: Poder Legislativo, existem fatos litigiosos para os quais não há norma regulamentadora, e enquanto pendente a solução, ou melhor, enquanto pendente a regulamentação desses fatos por parte do Poder Legislativo, o processo fica suspenso. Então, o sistema integrativo não foi e nem poderia ter sido adotado pelo nosso ordenamento. O nosso ordenamento, ele adotou o sistema integrativo. Nas situações em que exista lacuna normativa, se aplica a regra do artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então aqui nós temos o sistema de integração das normas jurídicas. E nem poderia ser diferente, pessoal. Por quê? Então aqui, nos primórdios da civilização, as formas de solucionar os conflitos, basicamente elas decorriam da autotutela. Então nos primórdios da civilização, como que se resolvia os conflitos? O mais forte impunha a sua vontade em cima do mais fraco. E nem de longe, pessoal, essa forma de solucionar o conflito era mais justa. Muito pelo contrário, nós prestigiarmos a força, obviamente que se afasta de qualquer ideal de equidade e justiça. Fato é que, na evolução dessas formas de resolução de conflito, os estados modernos acabaram adotando o monopólio da jurisdição. Então, os estados modernos, todos eles possuem um poder, no caso o poder judiciário,
que detém a prerrogativa de solucionar os conflitos de interesse. E observem que os estados modernos, a partir do momento que eles chamaram para si a prerrogativa, a exclusividade de julgar, de solucionar eventuais lides, ele proibiu a autotutela. Então, no monopólio da jurisdição em regra, é proibida a justiça privada, é proibida a autotutela. Então, pessoal, pensem comigo, seria um enorme contrassenso se o nosso ordenamento ele determina o monopólio da jurisdição, ele proíbe a justiça privada, e quando ele fosse provocado pelo fato de não existir lei regulamentando o fato para o qual o Poder Judiciário foi provocado, se o Judiciário suspendesse o processo, seria um enorme contrassenso, né? Você estaria, ou melhor, estaríamos penalizando o cidadão duas vezes. Primeiro, porque não permite que ele tentasse resolver pela autotutela, pela via particular. E a segunda penalização, ele é obrigado a provocar o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário simplesmente recebe o processo e o suspende. Por isso que nosso sistema é o sistema integrativo. Inclusive, o nosso Poder Judiciário, a nossa jurisdição, ela não é apenas um poder de Estado, ela é um poder-dever. Poder no sentido de que o Estado, por intermédio do Poder Judiciário, é detentor dessa prerrogativa de, aplicando a lei ao caso concreto, solucionar as lides e os conflitos de interesse, mas também é um dever. O Poder Judiciário não tem a faculdade, se ele quiser ele decide, se não quiser não decide. É um dever, justamente em razão da questão desse raciocínio do monopólio da jurisdição e da proibição da justiça privada. Então, justamente em razão desse poder-dever, é que nós adotamos um sistema integrativo. Inclusive, o artigo 5º da Constituição ele é claro ao fazer previsão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Um outro tema que vale a pena mencionar diz respeito à obrigatoriedade ou não de se seguir a sequência de fontes previstas no artigo 4º da Lei de Introdução. Então, parte da doutrina de direito civil diz que o Poder Judiciário, ao se deparar com um processo para o qual não exista a lei regulamentando a situação litigiosa, primeiramente o Poder Judiciário deve tentar empregar a analogia. Não sendo possível empregar a analogia, terá que se tentar valer do costume. E não sendo possível empregar analogia e nem costume, aí sim o Poder Judiciário poderá se socorrer dos princípios gerais do direito. Basicamente, aqui o raciocínio dos que defendem essa corrente, pessoal, é o seguinte. Na analogia, o que é analogia? É simplesmente, entre aspas, pegarmos uma norma que regulamenta um fato semelhante emprestada para esse fato ao qual não tenha regulamentação. Então, a analogia, ainda que indiretamente, estaria se valendo de uma norma. Por isso, a primazia da analogia frente aos costumes e princípios gerais. Por sua vez, por que o costume teria precedência em relação aos princípios gerais? Porque os costumes, eles também seriam fontes imediatas do direito. Por que fonte imediata? Porque o costume por si só, ele tem força de gerar uma regra. Ainda que essa regra não seja formal, ainda que o costume não seja ditado pelo Estado organizado, é uma regra que a sociedade respeita. Inclusive, o conceito de costume é esse. São práticas reiteradas que a própria sociedade crê na obrigatoriedade. Então, por isso que o costume ele teria uma precedência em relação ao princípio geral. Então, esse é o raciocínio da primeira corrente. Mas nós temos um segundo posicionamento tão relevante quanto, com argumentos tão bons quanto a primeira corrente. E a segunda corrente diz, não,
o Poder Judiciário, ao se deparar com o processo em que haja lacuna normativa, o juiz não é obrigado a seguir a cronologia estampada no artigo 4º. O juiz tem liberdade. Se o juiz entender que o princípio geral ele resolve o caso em apreço, ele não precisa tentar se valer primeiro da analogia e costumes. E qual é o fundamento aqui? São vários, pessoal. O primeiro ele é até intuitivo. A própria lei de introdução, no artigo 5º, ele diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então aqui, pessoal, para aplicar o próprio artigo 4º, o juiz, na ausência de lei, ainda que ele se valha das demais fontes do direito, ele sempre tem que buscar o fim social e as exigências do bem comum. Então, se no caso concreto o fim social for alcançado com o emprego do costume ou princípio geral, o juiz não é obrigado a tentar se valer primeiramente da analogia. E aqui, pessoal, eu vou mais além, já emendando com o artigo 5º. O artigo 5º da Lei de Introdução, ele trabalha os critérios de aplicação e interpretação das normas jurídicas. Então, reza o artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, observem, pessoal, que a lei de introdução, em que pese ela ser anterior à Constituição e em que pese ela estar no nível hierárquico abaixo, ela é totalmente compatível com os mandamentos da Constituição de 88. A nossa Constituição Federal de 88, ela tem uma primazia pelo social. Então, em determinados momentos, nós vamos ver na Constituição o mandamento da função social dos contratos, a função social da propriedade, princípio da dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho em conjugação com a livre iniciativa. Fato é que, se na ausência de norma, o juiz, para resolver um caso concreto, ele perceber que o emprego do costume, que o emprego dos princípios gerais vai propiciar uma resposta que mais se aproxime dos fins sociais e do bem comum, ele não é obrigado a tentar se socorrer primeiramente da analogia. Então, observem aqui, pessoal, que o sistema ele é muito bem alinhado. Então, vocês devem ter percebido que, seja de forma direta ou indireta, os artigos 1º ao artigo 5º da lei de introdução, eles acabam se correlacionando. E por isso que essas reflexões, uma boa compreensão desses dispositivos, facilita muito a memorização e, consequentemente, o sucesso profissional de vocês, seja numa prova de concurso, numa prova da OAB e principalmente na vida prática e profissional de todos vocês. E para nossa próxima conversa, para finalizar essa abordagem inicial da lei de introdução, falaremos a respeito do artigo 6º. Falaremos a respeito do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Então, agradeço aqui mais uma vez a atenção de todos. Se gostaram, peço a gentileza de compartilharem, deixarem um like, deixarem algum comentário. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.